Muy buenos días a todos los hombres valientes, que el Señor les bendiga, el Dios de poder nos esté llevando siempre de victoria en victoria. Esto es Invencibles 2020, esta conferencia de comunicación, sexo y dinero. Y continuando ya con nuestra programación, ahora nos toca tocar un tema muy importante, como los otros temas. Este también es un tema de suma importancia. Me refiero al sexo. Y para desarrollar este tema, tenemos hoy en día un invitado muy especial. Nuestro pastor Jairo Rodríguez es un pastor que ha estado en el Perú por más de 20 años, 22 años para ser más exacto, ¿verdad, pastor? Así es. Actualmente, él es misionero en Sao Paulo, Brasil, de la Iglesia Presbiteriana. Él está abriendo una obra para todos los inmigrantes latinos allá en Brasil. Anteriormente, él también ha trabajado con la Iglesia Camino de Vida en el ministerio de matrimonio y ministerio también de hombres, ¿no? Así que su vasta experiencia que tiene tocando estos temas es porque también él es comisionado y maestro en la Red Internacional de Hombres Cristianos. Así que hoy día tenemos a nuestro pastor Jairo Rodríguez, quien va a estar acompañándonos en esta entrevista. Pastor Jairo, un saludo para nuestros hermanos, hombres que están en nuestra conferencia. Olá, pastor Samuel. Muitas graças por la invitação a participar dessa espetacular conferência. Eu creio que dos grandes papéis que hace a igreja é promover eventos para homens, como o curso de hombridade, a própria reunião de homens que tem, e eventos como este que hace colocar e levantar o estándar de los homens aí de sua igreja e, obviamente, de toda a comunidade. Assim que saludo a todos os homens que estão participando. Que Deus lhe bendiga muito, de verdade. E neste momento não há um melhor lugar para que você esteja do que estar participando dessa conferência. Estou seguro que os expositores que eu conosco, que estão expondo, já exposto, são de, podemos dizer assim, de grosso calibre, não? Assim que... Estoy seguro es de gran bendición. Felicitaciones a todos que están participando. Gracias, pastor. Gracias también por su tiempo, por su disponibilidad que tiene para poder también estar con nosotros. Sé que no es fácil para usted estar con nosotros, sobre todo que viene saliendo de un tema de salud, pero bueno, confiamos que Dios siempre es quien lo sostiene. Y bueno, a todos nuestros amigos también que están seguramente con el papelito y lapicero en mano, por favor, todos atentos, vamos a iniciar ya esta entrevista. Y quiero empezar, pastor, diciéndoles que vivimos en un mundo que está sexualizado, donde tener una vida promiscua o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no es mal visto. Por al contrario, muchas veces se fomenta ese estilo de vida, ¿no? Sin embargo, pastor Jairo, ¿qué consecuencias conlleva la promiscuidad sexual, el mal uso que le podamos dar a nuestra sexualidad? ¿En qué afecta con nuestras conductas y nuestras relaciones en el futuro, ¿no? Con nuestras parejas? Pastor Samuel, excelente pergunta e muito contextualizada aos tempos que estamos vivendo. Realmente, a sexualidade tem sido assim colocada de uma maneira que podemos dizer que se tem tornado muito vulgar e, además, sem valor em realidade. Mientras estive em Peru, porque agora estou em São Paulo, Brasil, plantando uma igreja para hispanos, mas escutando em uma rádio, em um bus, assim que era uma rádio secular, e a pergunta que hicieron as pessoas era: ¿usted hace sexo por prazer ou por amor?
e mais de 67% das pessoas que responderam disseram que é por simples prazer e não lhe importava a outra pessoa. Isso foi mientras estava aí em Peru, não me acordo exatamente o ano, mas não hace muito, antes de que eu viniera, uma vez que regressei ao Brasil, praticamente no início de 2017. Então, dá para ver que as pessoas abusam realmente dessa questão e tratam assim como um tema muito simplório, assim como se não tivesse importância nenhuma. Há um livro que é lido mientras estava em Peru que chama-se Sexo e Intimidade. Recomendo para todos, que vale a pena ler. Comprei uma livraria cristiana, por se acaso, e é um livro com muitos estudos sobre a questão do uso indevido, incluso do sexo e da sexualidade também. Não? Então, as consequências que o autor dizia disso são muitas mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, a nossa sociedade, de um modo general, tanto aí no Peru quanto aqui em Brasil, ela coloca que para o homem ser mais homem, ele tem que ter a sua primeira experiência sexual e depois ele deve ter muitas mulheres para tentar provar que é um homem. E nós outros já sabemos que isso não prova nada. Não? Então, diante dessa prática que muitos fazem e praticam, em realidade, como nós outros estudamos, por exemplo, aí no curso de Hombría al Máximo, na verdade, isso é uma ninheria, não? Os homens que nunca deixam de ser homens, eles crescem e só cambiam seus juguetes. Então, ele deixou de jogar com alguns juguetes, com alguns muñecos, para jogar com algumas muñecas, não? E de carne e ossos, que têm sentimentos, que sentem dolor e que sentem coisas como nós outros também. Então, uma das primeiras consequências na vida do homem é porque ele tem uma falsa masculinidade. A masculinidade ela não pode ser formada ou fundamentada na prática sexual, não? Porque ele acaba sendo uma pessoa promíscua. Essa é a palavra que se deveríamos usar, uma pessoa promíscua e lujuriosa. Então, essa é uma das primeiras consequências. Segundo, ela pode se tornar uma pessoa adicta ao sexo. Aí um pastor chamado Steve Gallagher, ele escreveu um livro chamado En el altar da idolatria sexual. Ele estuvo em Peru, norte-americano, eu assisti a conferência que ele estuvo ensinando, e esse pastor tem um centro de recuperação para adictos ao sexo. Então, a pessoa que entra na prática sexual, o homem, para provar que é homem, porque chegou a ser homem, ele pode se volver um adicto ao sexo. Não? E, nesse sentido, há muitas pessoas, as pessoas que uno menos pensa, ela pode se tornar uma adicta ao sexo e acaba se involucrando, por exemplo, na questão da pornografia, principalmente agora pela internet, não? Que é tão fácil, está toda aí a um clique, por exemplo. Não? Outra questão que suele passar é a questão da pessoa que tem muitas práticas sexuais pré-matrimoniais, estaria cometendo o pecado de fornicação, por exemplo, não? O qual é condenado por Deus. Inclusive, a Bíblia diz que os fornicários não vão entrar no reino de Deus, não? Essa é uma outra consequência, mas outra consequência que vai vir também é que a pessoa que tem práticas sexuais pré-matrimonial, aunque se volva a casar com a mulher com quem ele ha tenido sexo, depois do matrimônio, em este livro que se chama Sexo e Intimidade, o autor dá 30 questões que suele passar depois que a pessoa casa, por exemplo. Essa pareja ia ter mais conflitos de peleias, de celos, do que uma pareja que nunca teve intimidade sexual antes do casamento. Não? A quantidade de parejas que se separam depois do matrimônio é assim, um número muito mais grande do que aquelas que não tiveram intimidade sexual antes do casamento. Então, aqueles que têm sexo pré-matrimonial, tipo para encontrar a pessoa certa, depois que se casa, elas normalmente têm um índice mais alto de separação do que aquelas que não têm tido nenhum tipo de contato sexual. Mas o autor desse mesmo livro ele diz que uma das coisas mais terríveis que suele passar é a questão da consciência,
não? Em lo qual a pessoa sempre se estará juzgando a si mesma, não? Já que ele teve várias experiências, ele não sabe exatamente medir se ele está sendo adequado para a pessoa com a quem ele está agora casado. E nunca vai saber se está à altura. Então, ele sempre tem temor e medo de que realmente está satisfazendo esta pessoa. E uma outra coisa é que ele sempre terá desconfiança, porque assim como ele ha sido muito infiel, quizás incluso com a pessoa com quem ele está casado, ele vai estar pensando que seu cônjuge também é infiel. Não? Então, vai haver sempre um conflito muito grande dentro do coração dessa pessoa, mesmo depois, se ele chega a casar com esta pessoa com a qual ele ha tido intimidades pré-matrimoniais. Então, essa prática que vemos hoje em dia, em realidade, ela é tão nociva quando ela é praticada pré-matrimonialmente, quanto é depois. Ou seja, ele não arreglar as coisas antes e trasladá-la para o matrimônio, está colocando em grave risco o futuro matrimônio, aunque a pessoa tenha a melhor das intenções. E isso está comprovado neste livro com estatísticas, com estudo bíblico, com estudos sérios sobre isso. Por isso que nós devemos ensinar a verdade, não? Que é amistad larga, noviazgo curto e matrimônio para toda a vida com uma só pessoa. Esse é o plano de Deus e estou seguro, por lo que a Bíblia diz, que Deus não ha cambiado em esta questão. Amén. Clarísimo, pastor. Vivimos en un mundo pues distorsionado donde se nos presenta el sexo como algo que se puede usar sin consecuencia alguna, ¿no? Y algo inofensivo, algo que no nos va a pasar nada. Sin embargo, como dice usted, después nos va a afectar mucho en nuestras relaciones futuras. Gracias, pastor. Usted mencionaba acerca de una falsa hombría, ¿no? Esa falsa hombría donde muchas veces se creía que un hombre inicia su vida, ¿no? A los 18 años y el padre lo llevaba a un prostíbulo y lo hacía tener relaciones sexuales con una mujer que posiblemente la idea era que el padre estaba asumiendo ahí un rol importantísimo en la hombría de su hijo, ¿no? Entonces, estudios coinciden que los jóvenes inician su vida sexual de 13 a 14, en el caso de las mujeres de 15 a 16 años, ¿no? La virginidad, por supuesto, en esos tiempos es una utopía, sí. Es tabú, ¿no? Y que la sociedad ha banalizado la virginidad. Pero, Pastor Jairo, ¿qué valor tiene para los hombres, ¿no? Mantenerse vírgenes? Estamos hablando a hombres. Normalmente, a veces, cuando hablamos de vírgenes, solamente se la achacamos a las mujeres. A las mujeres. Los hombres, eso no es para nosotros, ¿no? Sin embargo, ¿qué valor tiene para nosotros los valores mantenernos vírgenes hasta el matrimonio? Porque se habla mucho de la gloria de la virginidad, ¿no? ¿Qué nos tiene que decir, Pastor Jairo, tocante a esto? Bien, Pastor Samuel, excelente pergunta também, muito bem escorrida. Agora que estamos em Cristo, vamos colocar dessa forma nesse momento, não deve haver para um homem assim maior tesouro do que se ele não ha tenido intimidade sexual aún, que a virginidade é seu maior tesouro para entregar a sua futura esposa. Não é o aro que ele vai comprar, que é delgado, ancho, de um ouro precioso, etc., etc., não? Mas sim a virginidade. Porque com a virginidade, ele está dizendo assim, eu fui fiel a Deus hasta agora e eu pretendo ser igual contigo hasta que a morte nos separe. Eu he podido lutar hasta este momento,
¿no? Contra las tentaciones, contra las probabilidades de pecar y etcétera, mas entendendo que esta es la voluntad de Dios, entonces he guardado y preservado y ahora voy a entregar a esta futura esposa, ¿no? Entonces, para los hombres, guardar la virginidad, de verdad, le digo así, debe ser un sentido de mayor orgullo y de valor que usted debe tener, entende? Depois de sua salvação em Cristo. Porque isso, de verdade, como já foi comentado, está havendo assim, uma banalização desse assunto, não? Incluso películas que burlam dos homens, ou principalmente de los homens, para serlos cada vez mais lujuriosos, ou lascivos, ou promíscuos, não? Então, os homens têm que enfrentar de frente. Vou citar dois casos que eu conosco. Dois casos. Um, sou eu mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo aos 8 anos e cresci, graças a Deus, na igreja cristiana. E casei aos 25 anos com a que é minha esposa. Hemos cumprido 25 anos de casado em fevereiro deste ano, graças a Deus. E eu me casei virgem. Não, por isso estou dizendo aqui. Não quero usar outros amigos que eu conheço, quero usar eu mesmo. Mas eu quero dizer que para isso acontecer, é a graça de Deus, o conhecimento da verdade, das Escrituras, que é um mandamento, que nós devemos huir da fornicação. E sobre isso, por exemplo, um dos exemplos mais hablados é José, não? Mas há outros casos também. Mas a Bíblia diz que devemos huir da fornicação. Não devemos ter temor, vergonha e etc. E quando você huye da fornicação, muitas vezes você pode se tornar um motivo de burla. E eu poderia citar muitos exemplos aqui que aconteceram comigo. Um deles, que foi assim bastante claro, porque era no ambiente de trabalho e onde eu trabalhava era uma mesa e eu armava equipos aí. Mas para ir ao depósito para sacar os componentes que eram pequenos, uma grande quantidade de eles, porque eram equipamentos eletrônicos, tinha que pedir a uma senhorita que fora. E ela não era cristiana e não tinha uma boa fama. Então, ela ia para todos os que estavam trabalhando naquele setor. E quando ela vindo com os componentes eletrônicos, então, eu estava aí na mesa, armando, e eu perguntei, onde estão os componentes, não? E ela estava vestindo uma camisa que, frente aos seus senos, tinha uns bolsillos bem grandes. O que ela havia feito? Agarrado os componentes, metido dentro do bolsillo, se inclinou sobre a mesa e disse, aqui estão, sácalos. Compreende? Eu era solteiro. Eu estava em uma empresa, 2 horas casa de onde eu vivia. Não estava meu pastor, não estava meu familiar, não estava o diácono, não estava o presbítero, não estava nada. Mas estava eu e minha consciência da verdade, a presença do Espírito Santo ali. Só eu e ele teríamos que tomar uma decisão. E a decisão foi dizer, por favor, ponga toda na mesa e graças. Entende? E eu quero dizer que essas experiências se repetiram várias vezes de forma diferente, tanto no trabalho, quanto na escola, e incluso no ambiente da igreja. Não? Às vezes temos que huir. Já não vou gastar mais tempo dando ilustrações aqui, não é esse o caso, poderia contar muitas experiências, não para falar mas eu quero dizer para os homens que me escutam que é melhor obedecer que pedir perdão. Escreva bem isso. É melhor obedecer que pedir perdão, porque o perdão Deus sana realmente. Sin embargo, vai viver com a herida, talvez para toda a vida. E por outro lado, quando nós outros vivemos esta verdade, vivemos esta realidade, experimentamos em carne própria, nós outros também vamos ter maior autoridade para poder falar das Escrituras. No meu caso, hoje em dia, como pastor, e por os anos que passei no Peru também, estive nesta igreja ensinando isto. Hemos falado do curso de sexo e intimidade aí, na verdade, e poderia falar com um pouco mais de autoridade. Segundo, poderia testemunhar em vários lugares. Quando estive em Peru, tínhamos conferências em escolas seculares, tínhamos um curso chamado Escola para Padres, e hemos estado em muitas escolas. Hemos chegado a ter mais de 600 padres frente a nós outros para dizer sobre este assunto, sobre a importância do papá e da mamãe, e principalmente do papá, ensinar a sexualidade para seus filhos e dizer que é pecado o sexo fora do matrimônio. E nada era cristiano, quase a maioria.
pero Dios nos ha dado esta gracia, ¿entiende? Para poder decir allí para estas personas. Y por otro lado, nosotros como varones, como hombres, tenemos que huir de la fornicación porque tenemos que enseñar a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos hechos en Perú con productos brasileños. ¿Ya? 2 huancaínos y 2 limeñas. ¿Ya? Mis hijos huancaínos hoy tienen 24 y 21. ¿Ya? Y hasta donde sé, los 2 siguen vírgenes, no tienen enamoradas, son hombres, porque deve estar pensando, não deve ser homem estes. Eu gostaria de apresentá-los para que você veja o tamanho dos homens. Já? Semana passada eu tive uma conversa com o maior, que já cumpre 24, está terminando, se está graduando este ano, trabalha e etc. E é guapo, hein? Sinceramente, não é porque saiu a mim, mas é guapo. E, irmão, ajudá-lo a guardar a glória da virgindade não é fácil, mas é mais fácil quando nós outros hemos passado e hemos logrado poder haver vivido e dizer para os filhos, não é impossível, você é homem suficiente para poder enfrentar os dias a dias e dizer não quando o tentador se apresenta vestido assim, em uma roupa linda, atrativa, chamativa, etc, etc. E isso se apresenta todos os dias para eles em seus ambientes de trabalho, já? Tanto em sua oficina, porque o maior, por exemplo, trabalha na Bolsa de Valores de São Paulo e estuda na Universidade Mackenzie, que é a 3ª universidade mais importante do Brasil, privada. Entende? Então, tentação, meu irmão, eles sofrem. E pior aún, quando seus amigos dizem, quando vas a ter uma mulher? Vamos para tal lugar. E eles têm que dizer, não. E nós outros, como padres, temos que ser este amparo, temos que ser este seguro para que eles possam viver esta glória da virgindade sem medo, sem ter vergonha e sabendo que é o melhor para suas próprias vidas. Há muito que dizer, mas queremos manter-nos aqui dentro do tempo. Ojalá que haya respondido sua pergunta. Homens, mantenham-se firmes. É o que o apóstolo Pablo nos habla em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Pastor, de veras que agradecemos bastante que inclusive tener usted que ponerse como ejemplo, importantísimo, que también nos aclare de que la mejor manera es pues distanciarnos, alejarnos, huir, como dice usted, ¿no? Muchas veces, si yo pongo un imán acá y un metal, cuanto más cerca, más fuerte. Más fuerte. Menos fuerza en la medida que mantiene una distancia, ¿no? Y el apóstol Pablo nos dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Y nos mencionaba usted, el mundo está presionando, definitivamente. Las ideologías, los pensamientos han cambiado, se está exacerbando la lujuria en nuestra sociedad. Y eso hace de que los hombres seamos más egoístas. Como decía usted, que muchos hombres tienen sexo más por placer que por amor. Así es. Ahora, por supuesto, si esa es la consigna, si ese es el pensamiento del hombre actual, el ser egoísta y solamente ir y acostarse con una mujer para satisfacer sus deseos egoístas, eso significa que estamos teniendo entonces a las mujeres como un instrumento y en cierta manera ellas son víctimas, ¿no? De la lujuria de los hombres, ¿no? Y mi pregunta, pastor, es ¿cómo los hombres debemos amar a nuestras mujeres? ¿En qué debe estar basado una relación de pareja, ¿no? ¿Qué es el matrimonio circuncidado, pastor? Explíquenos. Pastor, usted está agarrando firme. Mas é necessário, estamos falando com o homem, a espada que está aí atrás de você tem um símbolo muito, extremadamente importante para todos nós outros que hemos
nacido de nuevo, que estamos en Cristo, y además hemos tido la oportunidad de haber aprendido princípios das Escrituras através do curso de Hombría al Máximo. Não, felicito a todos os homens que estejam fazendo, sigam adelante, realmente. Irmãos, como um homem deve tratar uma mulher? Eu creio que a Bíblia é a base para esta pergunta, e um texto que eu vou citar aqui, não vamos meditar, não é o tempo de predicar, senão o tempo de responder a pergunta, é Efésios 5, do versículo 25 até o 33, já? É o passagem, um dos passagens que nos deixa bem claro esse sentido de como o homem deve tratar a suas mulheres, não? Então, pensando por exemplo, eu tenho 2 filhas, minha hija maior cumpre 18 e a seguinte tem 16, são guapas, guapíssimas, não? Também limeña, pois que vai ser, não? É certo? Bueno, são aí, e eu espero que um homem las trate realmente muito bem. Então, eu como padre, tenho que ensinar-lhes como um homem trata uma mulher. Ou seja, eu tenho que tratar a elas com todo respeito, com toda dignidade e sempre ensalzá-las o máximo possível, respeitando suas próprias particularidades e características, ensinando-lhe aqui a joia que elas são por serem mulheres, que elas amem realmente a feminilidade e apreciem vamos dizer, essa anatomia, essa estrutura que Deus criou, certo? E como nós outros devemos tratar? Efésios 5, há passagem que eu sempre uso muito, para mim pessoalmente, pensando isso, não? Versículo 26 diz assim, a fim de ser... Versículo 25 diz que Maria deve amar a esposa como Cristo a igreja. Versículo 26 diz, a fim de hacê-la santa. E versículo 27, lo hizo para apresentar-se-la a si mesmo como na igreja gloriosa. De la mesma maneira, versículo 28, o marido deve amar a sua esposa como a seu próprio corpo. Como devemos, então, se tratar as pessoas, a mulher? Como a nós outros mesmos, entende? Com o mesmo carinho, com o mesmo apreço, com o mesmo cuidado que nos tratamos a nós outros mesmos e com o mesmo carinho e apreço, se você é casado e tem suas filhas, que você trata suas filhas, você deve mirar as demais mulheres em este mundo. Nós outros, os homens, como dizia o Dr. Cole, somos cavalheiros, aunque hoje dia esta palavra está fora de moda, não quer dizer que o seu significado, sua importância haya passado de moda. Então, nós outros devemos tratar as mulheres com toda a dignidade, todo o respeito que nós outros podemos tratar. Incluso um dos frutos do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que é benignidade. A palavra benignidade significa excelência de moldales. Excelência de moldales. Quer dizer que um homem, e principalmente um homem cristiano, ele tem excelência de moldales. Ou seja, que nós outros vamos tratar as mulheres com o máximo de respeito possível, que vamos dar a ela o lugar de honra que se merece, que não vamos tratar a mulher como se fora um objeto personal, como eu tenho aqui este celular em minha mão, que eu lo manipulo, lo tiro, lo hago, como se, bueno, é meu, é apenas um objeto. A mulher não é um objeto. Deve recordar-se, claramente, que toda mulher, ela também foi criada por Deus. Agora, se essa mulher nasceu de novo, ela é hija de Deus. Em outras palavras, minha esposa, que é cristiana, é minha irmã. Um dia vamos estar juntos allá no céu, certo? Não seremos mais pareja, pero ela é minha irmã, incluso aqui é minha irmã. Então, se eu devo tratar, como a Bíblia diz, que devemos amar a los hermanos, certo? E devemos tratá-lo com dignidade e respeito. Filipenses capítulo 2, diz que devemos considerar uns aos outros como superiores a nós outros mesmos. Então, eu tenho que tratar a minha esposa como uma pessoa que, aqui, graças a Deus, em casa, existe um respeito na questão de quem é a cabeça, porque, por a graça de Deus, somos um hogar cristiano. Então, ela me respeita por isso. Ou seja, sabe quem sou,
sua esposa e cabeça, mas eu também respeito suas opiniões, respeito seu talento, respeito suas habilidades, tanto que eu estou aqui como pastor, estamos aqui nessa entrevista e minha esposa está lá aí na igreja fazendo um trabalho com as mulheres e está sendo um trabalho excepcional. Minha esposa está fazendo um curso universitário. Minha esposa prestou um concurso com mais de 3.000 pessoas para uma carreira super concorrida dentro da universidade e ela está entre o grupo, quase o grupo finalista, para mostrar a capacidade que esta mulher tem. Então, se um homem, quando menospreza uma mulher, trata com desrespeito, como se ela fosse um ser inferior, como se ela fosse um objeto para seu uso, para seu prazer, ele está denegrindo a obra de Deus, uma pessoa nascida de novo. Sem embargo, ela não perde o respeito por isso, certo? Inclusive, é dessa forma que nós vamos ganhá-la para Cristo. E se ela é minha esposa e é cristiana, aún mais diria, deveríamos tratar com todo respeito como queremos que nos trate a nós outros. Então, os homens que estão aí no curso de hombria, possivelmente alguns já devem haver hecho o curso de mulher única. Por que o Dr. Cole escreveu este livro? Para ensinar-nos a nós outros, os varones, as particularidades das mulheres, para que nós outros a podamos tratar com maior dignidade, com maior respeito. Quando eu hice esse curso, eu tive que pedir perdão à minha esposa por várias coisas. E mira, pastor no ministério, já havia feito o curso de teologia, supostamente eu sabia todas essas coisas. Sabia nada, sabia um montão de teologia, mas que não se aplicava à vida matrimonial em muitos casos. Então, eu tive que pedir desculpa. E uma das maiores reclamações da minha esposa era: você não me escuta, você não tem tempo para mim, verdade? Porque para todo o tempo aconselhando na igreja e aqui, por allá, estudando, etc. E eu, entende? Então, você tinha que aprender as particularidades para passar o tempo necessário com ela, para poder escutar, para poder atender suas próprias necessidades. Incrivelmente, quando leio o livro que se chama Os 4 Linguagens do Amor, falo em mim. E ela diz: a ver, te dito, certo? Te dito, te estou dizendo. Não, mas tinha que reconhecer meus próprios erros e entender que sua linguagem de amor é diferente do meu e que eu tinha que aprender a comunicar-me melhor com ela para poder suprir suas necessidades de acordo às suas necessidades. Vou fazer uma pergunta aqui antes de terminar meu tempo. Quantos varones que me escutam agora já deram uma oia, não, energia de cumpleaños para sua esposa? Se você ha feito isso como eu, pida perdão a ela, já? Por favor. Não, isso demonstra que nós outros não conhecemos nossa esposa, porque quem vai dar uma oia de pressão ou outra que seja energia de cumprimento de sua esposa? Isso só demonstra que nós outros não a conhecemos. Se você perguntar para ela o que você gostaria de receber, pode estar seguro que a lista dela não inclui uma oia. Ok? Então, vamos buscar conhecer nossa esposa e atendê-la de acordo às suas necessidades particulares, e assim também vamos poder ajudar a muitas outras mulheres, sendo exemplos de hombria em nossas igrejas, para que aquelas mulheres que seus esposos não são cristianos, possa ver em nós outros que existem realmente homens de verdade. Gracias, pastor. De veras que esa pregunta vamos a reincidir con los hombres. Sea olla, plancha, han regalado trapeadores. Definitivamente que las mujeres tienen mucho que mostrar porque el Señor las ha creado con atributos y cualidades, sí, las cuales nosotros los hombres nos vemos en esa necesidad, ¿no? Ser ministrados también por ellas, por lo que Dios ha puesto en ellas. Sí, pastor. Só parênteses, muitos homens não permitem que suas esposas desenvolvam porque têm medo de que elas os superem. Não tenha medo. Se você ajudar a sua esposa a desenvolver, muito possivelmente você vai ter uma esposa que te ame mais todavía. Claro, también se podría aplicar detrás de una gran mujer, hay un gran hombre, ¿no? Así es, obviamente. Bien dicho, pastor. Así es. Gracias, pastor. Queremos terminar con la última pregunta, pastor, y ser un poco positivos. Ya quizás ya los
hombres de nuestra conferencia ya están con las espaldas laceradas, están un poquito, de repente ya han anotado, pero también quisiéramos nosotros ver el lado positivo, ¿no? El sexo está siendo usado pues irresponsablemente en los medios de comunicación o empresas de la cinematografía han contribuido en el deterioro y de la desinformación de lo que en realidad es el sexo. Pero como usted decía en el inicio, estos espacios que tenemos para enseñar, para educar, para reeducar a los hombres, que también tal vez no hemos tenido esa infancia como la tuvo usted de crecer en una iglesia, y que han crecido fuera de la iglesia con esos patrones, con esas conductas, con malos ejemplos, y con toda esa información pues distorsionada en cuanto a la sexualidad o al valor del sexo. Sin embargo, estos espacios nos ayudan a poder clarificar, poder enseñar y a través de la palabra del Señor poder guiarlos, ¿no? ¿Qué es el sexo tal como Dios lo creó? ¿Cuál es el propósito del sexo en el género humano? ¿El sexo es pecado o es bueno y agradable y perfecto? Pastor, el sexo es bueno, bueno en gran manera. Te lo digo así, ya de una vez, ¿no? Respondendo su pregunta. Es tan bueno que tenemos un libro de cantares para descrever esta relação da intimidade entre um homem e uma mulher. Deus, a parte de muitos outros textos aí nas Escrituras, não? Que habla sobre o assunto, temos um livro solamente para falar muito da relação íntima de um homem e uma mulher, que é o livro de Cantares, que necessita ser instruído mais, precisamos ler mais e buscar escudriñar mais. Esse é o primeiro que eu digo, é bueno e bueno em gran maneira. Segunda questão aqui, a propósito que não do sexo, há dois basicamente que podemos usar nesta pergunta aqui. O primeiro é para a satisfação da pareja, não? O sexo, dentro do princípio das Escrituras, sem fornicação, adultério, toda aquela coisa já falamos, não? É um dos catalisadores mais potentes do matrimônio, depois de Deus. Creio que a intimidade sexual ela é um catalisador espetacular, extremo, não? Que nós outros como eu e minha esposa, graças a Deus, o temos desfrutado bastante, não temos medo nem vergonha de falar de isso. É um dos temas que falávamos bastante quando ditávamos curso ou conferência para matrimônios. Falávamos bastante com muita liberdade, não menospreciando ou diminuindo isto, não? Então, o sexo é para a satisfação da pareja, para que os dois possam satisfazer-se mutuamente, não? Os dois podem encontrar prazer, podem relaxar-se, podem animar-se, não? Podem conhecer-se mais intimamente, mais profundamente. O sexo permite isso. E aí, a partir daí, o sexo também foi a forma como que Deus proveiu para a reprodução humana, para que o homem possa reproduzir-se. Então, essas duas funções básicas do sexo. Mas há um livro aí também, que se chama Está Deus em seu Matrimônio. Não sei se vai se encontrar mais, mas ele foi escrito por um pastor chamado Léo Godski. Ele foi um dos conferencistas das conferências de Caminho de Vida, mas ele já faleceu num acidente. E ele, justamente nesse livro, ele habla sobre isso, não sobre mais propósito da intimidade sexual. Mas uma das coisas que ele habla muito nesse livro é como a atividade sexual pós-matrimonial, dentro dos princípios da palavra de Deus, como que isto nos alarga a vida. Entende? Então, também tem esse fator
bastante importante. Eu li, escutei nas conferências e fui buscar. Realmente tem um propósito assim terapêutico muito grande. Aumenta em muito as questões físicas, tanto do homem quanto da mulher. E no homem, a aceleração, a questão cardíaca e tudo isso vai aí vamos dizer assim, a nota máxima que poderíamos dizer. Aqui no Brasil, a nota máxima é 10, então uno pode dizer o sexo é 10 para isso. E ele dá uma estatística de um país aí de Ásia, tanto dos chinos, mas creio que está mais voltado entrando para a Europa, que fizeram um estudo, porque nesse lugar, eu não lembro o nome, mas está no livro, os homens teriam uma longevidade de vida bastante grande. E foram allá para examinar, para estudar por que os homens viviam tanto, não? Mais de 90, e muita gente, não? E aí descobriram que os homens tinham, assim, com suas esposas, maior atividade sexual, mais tempo, não? E isso ajudava a um acondicionamento físico muito importante que todos os homens precisam. Então, Deus criou, por isso digo que o sexo é bueno, ajuda a catalisar o matrimônio em seu amor, em sua unidade, em seu compromisso, etc. Reproduz, mas também ajuda a manter o homem fisicamente em boas condições, quando nós o praticamos adequadamente, não? E o propósito do sexo, quando o homem pratica com a mulher, como Deus criou, porque Deus criou lá no Edém, homem e mulher, varão e hembra, como diz aí o texto, certo? Quando ele é praticado aí, dentro desse pacto matrimonial, nós outros glorificamos a Deus, nós outros honramos a Deus, nós outros estamos dizendo que sua criação é perfeita. Não, que sua criação é espetacular, que Deus, isso não é nada mais que acrescentar aqui, entende? Só há que desfrutar, como já foi dito. Então, quando nós outros hacemos dentro do pacto matrimonial, guardando os princípios das Escrituras, nós outros estamos glorificando a Deus, Deus está sendo exaltado. Por isso que tudo que é pirateado por el diabo, não? Tudo que você vê aí, as deformidades que você vê, do homossexualismo, lesbianismo, essa igualdade de gênero e e todas essas coisas, não? Não sei se você vai editar e sacar essa parte, ou vai cortar, se vou sair, mas isso mostra o que o homem hace com aquilo que Deus criou e dijo que era bueno em grande maneira. Então, se o homem trata de tentar dizer, vou melhorar, pelo que ele hace é estragar, é malograr aquilo que Deus criou e criou bueno em grande maneira. E quando nós outros, os homens, tratam de manter-se alinhados dentro dos princípios das Escrituras, por que digo tratam de manter-se? Tomando a sua própria ilustração do Elimã, nós outros cada dia somos pressionados, ou há um sentido de atração, ou quizás algo que trata de nos ralar lamentavelmente, para o pecado, que são as tentações que estão aí ao redor de nós outros, por todos os lados que caminhamos, não? Mas se nós outros nos esforçamos para alinhar e manter o padrão que Deus ha estabelecido, então nós outros vamos viver uma experiência sexual singular, que não há palavras para descrever. Uma das coisas que sempre hablo com minha esposa, e às vezes em alguns lugares nós outros hablamos, vou falar aqui, não sei se vai sair, se aí algum corte aí, mas a gente sempre habla assim, hablo que é como o vinho, não? Que quanto mais a idade tem passado, cumpri 25 anos de casado, melhor tem sido nossa vida familiar e melhor tem sido nossa vida sexual também. Entende? Hemos descoberto muitas coisas entre nós outros mesmos e hemos experimentado maior profundidade e maior liberdade entre nós outros. Então, mas nós estamos melhorando. Então, eu não diria que nossa primeira intimidade, apesar de que éramos virgens os dois, foi lá melhor. Hoje, digo que não, porque éramos inexperientes, tínhamos medo e aqui, ali, não? E tudo isso. E hoje não, hoje dia desfrutamos assim com toda a liberdade, com toda a tranquilidade que Deus nos tem dado e podemos ensinar hoje para nossos filhos quando nos fazem perguntas mais profundas, mais fortes,
podemos falar com muito mais peso, com muito mais autoridade e com muito mais segurança para eles, e assim que vale a pena esperar, porque eles vão desfrutar e não vai ter nenhum problema, nenhum temor, se seguem sendo conforme o plano que Deus ha estabelecido, porque o sexo é, bueno e bueno em gran maneira. Bien, pastor, estoy seguro que todos los hombres han anotado su receta para que se le vaya todo tipo de enfermedades y vivan de larga Sí, ¿no? vida. Sí, es verdad que estamos, el enemigo, el diablo, se ha adueñado de algo que Dios ha creado, Sí. santo y legítimo, que es el sexo dentro del matrimonio. Y el mundo lo ha manoseado, lo ha distorsionado, y es por eso que muchas personas se sienten cohibidas, avergonzadas a hablar de ese tipo de cosas. Sin embargo, a usted yo lo veo hablar con una libertad y veo cómo le brillan los ojos cada vez que habla de este tema. Entonces, Desculpa, digo a minha esposa, nós temos 4 filhos, não? Dois vão caindo, 2 limeñas, e que temos que regressar ao Peru para ir à selva, para ter 2 de la selva, para ter costa, serra e selva. Faltou uma região, não? Então, temos que completar essa tarefa aí. Sí, pastor, espero que lo puedan lograr. Bueno, le cuento que también yo tengo 50 años, pastor. Ayer acabo de cumplir 50 años. Felicitaciones, pastor. Ahí, y también tengo cuatro hijos. Ah, qué bendición. Sí. Y bueno, pastor, ha sido muy interesante charlar con usted, agradecerle grandemente. Pastor Jairo Rodríguez, su valioso aporte ha sido de mucha bendición, y por supuesto, una vez más, agradecer su disposición, ese ánimo, esas ganas. Cuando se le contactó, nunca dijo no, a pesar de que quizás estaba en un tratamiento. Sin embargo, pastor, estoy seguro que para todos nuestros hombres que nos están viendo, ha sido de gran bendición de parte del Señor. ¿Ok? Y recuerden pues que hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Amén. Muy bien. Gracias, pastor. Tal vez quiere despedirse de nuestros hermanos, de los varones que están en nuestra conferencia. Ok. Varones, recuerde que a palavra de Deus diz que Deus usa aqueles que se põem na brecha. Vou recordar-lhes 1 Coríntios 16:13. Permaneceis firmes em la fé, portaos varonilmente. Essa questão é algo do dia a dia, onde quer que você esteja. Esta conferência da qual estamos participando hoje é apenas um trabalho da igreja, um trabalho pastoral para te animar, fortalecer-te e dar-te os equipamentos necessários para que você seja um homem vitorioso em sua vida personal, em seu hogar, em sua igreja e em sua comunidade. Que você haga a diferença para a glória de Deus, onde Ele te colocar. Um abraço, siga aprendendo, estamos aqui para servir sempre. Gracias, Pastor Samuel. Pastor, saludo también a su linda familia. Y bien, nosotros continuamos con nuestro programa. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.